Bíblia, Daniel é fera nisso aí, certo? Cabra é bom. Falta muito. Falta um pouco, mas tá lá. Eu quero falar sobre o mau humor de Jeová e o bom humor do Pai. O meu objetivo maior é exaltar o nome de Cristo com essa pregação. Porque o Senhor Jesus, Ele é muito, muito bom. Para Cristo não existe uma vírgula de maldade. Tudo que Jesus faz tem um único objetivo: demonstrar o amor de Deus. Tá certo? Então, o amor de Deus é caracterizado pela obra de Cristo na cruz. Isso aí a gente já está careca de saber. Não é verdade? A gente já sabe que o amor de Deus é justamente a aparição de Cristo na cruz. Quando Cristo aparece naquela cruz, morrendo indevidamente ou por vontade própria, Ele vai lá para nos salvar. Para, vamos dizer assim, desmascarar a lei. Porque lá em Romanos, próprio Paulo diz que a lei estava enferma por causa do pecado. E que aquele que infringe a lei morre. É assim que está no Velho Testamento. A alma que pecar, esta morrerá. É o que está dito lá. Agora, se a gente for observar as características de Jesus, a gente não consegue enxergar esta imputação de maldição. Vamos abrir a Bíblia em João capítulo 4, de verso 1 até o 38. Nós vamos falar de uma situação. Vocês conhecem essa situação muito bem. É aquela situação da samaritana. Abre em João capítulo 4, do 1 ao 38. Vocês conhecem bem essa passagem, que é a passagem da samaritana, da mulher samaritana. Certo? Então ele começa assim, começa falando: enquanto o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade de Jacó, que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. E disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, que me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com o que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos, o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá.
E a mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não sabeis, que é Jeová. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que és o Messias, que se chama o Cristo. Vem, quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse: eu o sou, eu que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito, porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vedes as terras, que já estão brancas para a ceifa, e o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia e o outro é o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar aonde vós não trabalhastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Essa história aqui da mulher samaritana, não é uma parábola, né? Mas é uma história, demonstra o caráter de Cristo. Demonstra bem como Cristo enxerga o ser humano. A maneira como ele vê a mulher samaritana, que era que na cultura judaica dessa época, a mulher ela era contada como o gado, igual o gado. Né? A mulher ela não tinha valor humano, só era humano se fosse macho. Jesus muda essa história. Ninguém conversa com uma samaritana, uma mulher prostituta, decrépita, desgraçada. É proibido falar com uma mulher dessa. Mas Jesus não se furta da oportunidade de conversar com essa mulher. E ainda prometer coisas para ela. É isso aí. Você vai ter que pagar os seus pecados. Percebe? Então, Jesus olhava para a lei com amargura. Ele olhava para a lei do Velho Testamento com desgosto. Olhava para a lei do Velho Testamento com talvez até asco. Porque era a lei de morte. Era a justiça pela lei. É uma coisa horrível. Pagar pela lei é uma coisa horrível. Lá no Velho Testamento. Mas muito bem. E Jeová, como é que ele é então? Quais são as características desse Deus do Velho Testamento?
Esse Deus do Velho Testamento é um sujeito que ele não gosta que as pessoas se deem bem umas com as outras. Porque na realidade, ali, nesse texto que nós acabamos de ler, aqui da mulher samaritana, os discípulos chegaram ali perto de Jesus e ficaram espantados. Mas como é que pode? Como pode? Ele, um homem, falando com uma mulher samaritana, o que é isso? Mas eles ficaram quietos. Não falaram nada, porque tiveram medo de falar. Tiveram receio. Mas o ímpeto deles, qual foi? Tá certo? Dá uma olhadinha aqui no verso 27. E nisto vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum deles disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Olha a vontade que eles estavam. O coraçãozinho deles estava ardendo de vontade de falar: Jesus, não faz isso, Jesus. Não comete essa heresia, isso está feio. É feio fazer isso, Cristo. Mas não fizeram, porque tiveram medo. Testemunho, né? Coisa feia. Enquanto Jesus estava conversando com ela, Jesus, ele não estava olhando para o pecado dela. Ele estava olhando para o potencial dela em louvar e conhecer o Pai. Era isso que Jesus enxergava naquela mulher. Ele olhava para ela e falava assim: esse ser humano está arrasado pelo pecado. Ela não tem salvação. Essa mulher não tem salvação. Jesus olhou para ela e falou assim: essa mulher precisa do amor do meu Pai. Você está entendendo? Porque se for pelo amor de Jeová, ela seria consumida por pedras. Você está entendendo? Muito bem. Então, esse é apenas um quadro, uma situação. Jeová, o Deus do Velho Testamento, ele tem um comportamento variável. O comportamento de Jeová, ele é variável. Vamos fazer mais uma leitura longa, e aí eu prometo para vocês que a gente vai ler menos. Que é Êxodo 32, de 1 a 18. Eu queria pedir para o Daniel fazer essa leitura. Pode ser? Levanta-te, pare dos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Situação que é essa daí? Moisés tinha ido até o monte receber as tábuas da lei. E o povo tinha ficado lá embaixo, no arraial. E eles estavam lá e Moisés estava demorando, demorou um tempão, acho que uns 40 dias que demorou. E aí o povo ficou meio desgostoso com essa demora. E aí sucedeu isso daí. O povo pediu para que Arão... Quem é Arão? Arão é o sujeito que vai intermediar o povo com Moisés. É o irmão de Moisés. Então vai, Juliano. Verso 2. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos, de vossas filhas, e trazei-los. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com um buril, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: esse é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. E Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e apegou Arão e disse: amanhã será festa a Jeová. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram as ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber, depois levantou-se a folgar. Então disse Jeová a Moisés: vai, desce,
porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de fundição, e perante eles se inclinaram e ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: Este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Disse mais Jeová a Moisés: Tenho visto este povo, eis que é povo de dura serviço. Agora, pois, deixa-me para que o meu furor se acenda contra ele e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Peraí. Então Jeová está nervoso. Dá para perceber isso, né? Ele está furioso. Olha lá. Esse povo é de dura cerviz. Você sabe o que é uma cerviz? Hã? A cerviz é uma canga que se coloca no lombo do boi. Ou seja, quando o boi é de dura cerviz, é porque o boi é ruim. Ele não obedece. Isso é uma cerviz. Dura cerviz. É gado. Hã? Israel é gado. É gado. Então esse povo é de queixo duro. Você já ouviu essa expressão, queixo duro? Você sabe o que significa, Val? Uma mula de queixo duro? O que é uma mula de queixo duro? Ela é difícil atender os comandos do... Ela é autônoma, ela não obedece. Você quer virar para a direita e ela quer ir reta, ela vai reta, você puxa, ela já vai para lá, não vira para a direita, puxa. É dura serviço, difícil de comando. Tá bom? Então Jeová aqui está furioso, nervoso. Vai embora aqui, Moisés, porque agora eu vou descer lá e eu vou acabar com aquele povo desgraçado. Cobra vai fumar. E eu vou fazer você uma grande nação. A cobra vai fumar. É isso que ele está dizendo. Vai, continua. Lê de novo o 10. Tá. Agora, pois, deixa-me para que o meu furor se acenda contra ele. Aí, Daniel. E eu farei de ti uma grande nação. Moisés, porém, suplicou a Jeová, seu Deus, e disse: Ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Calminha, Deus, calminha. Não fica brabinho. Porque hão de falar os egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra. Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, os teus servos, os quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas dos céus, e darei à vossa descendência toda esta terra de que tenho falado, para que a possuam por herança eternamente. Olha só, Jeová Então, precisou de um sujeito gago. Um sujeito gago. Moisés, ele era gago. Ele teve que ir lá e falar: não fica brabinho, não. Quem assistiu aquele filme, como é que chama? do Christian Bale, né? Aquele do Christian Bale. Que é, Como é que é o nome? Moisés? que é Moisés, né? Moisés. Jeová ali, naquele filme, é uma criança. Não. Não. Ah, É, o de Moisés. É Moisés? É. Aí, o personagem Jeová nesse filme, você sabia disso, Val? É uma criança. É um menino. Aí ele fica bravo e começa a descer as pragas do Egito lá. Como esse cara... Hã? Não, é um filme mesmo. É um filme falando sobre os 10 mandamentos lá de Moisés. Super produção, excelente. Se você puder, assiste. Mas o fato de Jeová ali ser uma criança, espere exatamente isso. Foi uma sacada É sensacional. uma sacada sensacional mesmo. Continua, Daniel, vamos lá. Então, Jeová arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu.
E virou-se Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na mão, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. E aquelas tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. E ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: alarido de guerra é arma real. Porém ele respondeu: não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam. Eu ouço. Então. Foi o primeiro show de rock aqui, né? O pessoal fala isso, né? O pessoal fala. O primeiro show de rock foi esse versículo aqui. Irmãos, olha aí, ó. Jeová é um sujeito rancoroso. Você vê isso em Cristo? Você consegue enxergar Cristo como uma pessoa que os seus discípulos precisam? Calma, Jesus, não fica nervoso, Jesus. Eu vou matar essa prostituta, essa samaritana miserável, eu vou matar. Aí vem os discípulos: não, Jesus, calma, fica nervoso. Não. Jesus arrependeu-se do mal. Você consegue enxergar Jesus assim? E se ele é como o pai, então, Percebe? se ele tem as características do pai. Então, vamos a uma das características de Jeová que nós vamos conversar aqui agora. E uma das características, assim, eu não sei, mas eu acho que talvez seja uma das mais importantes. É que Jeová, ele era o Deus da inimizade. O que Jeová gostava de fazer é por inimizade. Você está entendendo? Então vamos lá. Veja Gênesis 3,15. Abre aqui, não, você não precisa abrir. Abre aqui. Tá lá, leia para mim, Daniel. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e te ferirá os calcanhares. Jeová fez inimizade entre Caim e Abel. Caim foi lá e entregou um dízimo para Jeová. Abel foi lá e entregou também um dízimo a Jeová. Só que um foi melhor do que o outro. Um dízimo foi melhor do que o outro. Então, Jeová, como gostou mais do dízimo de Abel, criou uma intriguinha ali, uma briguinha entre Caim e Abel, inimizade. Jeová lançou inimizade entre Ismael e Isaque. Você sabia disso? Ismael era o filho de Agar, que era serviçal de Sara. Entendeu? Os dois foram inimigos. Jeová São inimigos até hoje. são inimigos até hoje. Jeová é o Deus da inimizade. Jeová é parcial. Ele toma partido. Você é o meu povo, eu vou te abençoar. E eu vou ser inimigo daquele povo que é teu inimigo. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Jeová colocou inimizade entre Leia e Raquel. E os filhos de Leia e Raquel eram inimigos também. Abre lá Gênesis 30, 14 e 15. Leia para mim, Raquel. E ela lhe disse: é já pouco que hajas tomado o meu marido, tomarás também as mandrágoras do meu filho? Então disse Raquel: por isso ele se deitará contigo esta noite pelas mandrágoras de teu filho. Agora vai para o 30. Você leu 30. Por fim. Você leu Gênesis 30, 14 e 15, certo? Ah, eu li o 15 só. Vindo, pois, à tarde, do
campo, saiu-lhe Lia ao encontro e disse: a mim possuirás esta noite, porque certamente te aluguei com as mandrágoras do meu filho. E deitou-se com ela aquela noite. E ouviu Deus a Lia, e concebeu, e deu à luz a um quinto filho, a Jacó. Então disse Lia: Deus me tem dado o meu galardão, pois tenho dado minha serva ao meu marido. E chamou o seu nome de Isacar. Lia concebeu outra vez e deu a Jacó o sexto filho. Disse Lia: Deus me deu uma boa dádiva, desta vez morará o meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos. E chamou o seu nome Zebulon. E depois teve uma filha, seu nome Diná. Lembrou-se Deus de Raquel. Deus a ouviu e abriu a sua madre, e ela concebeu e deu à luz um filho. E disse: tirou-me Deus da minha vergonha. E chamou o seu nome José, dizendo: o Senhor me acrescentaste um filho. Agora nós vamos lá para Gênesis 37. Três e 4. Vamos lá. 37, 3 e 4. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos eles, odiaram-no, e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho, e assim por diante. Agora vai para Gênesis 37, 19 e 20. 19 e 20, ele fala assim: e disseram-lhe um ao outro: eis que lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: uma fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. Como inimigos, eles tentaram matar. Por que que Jeová era inimigo de alguns povos? Jeová declarou para Israel assim: mas se diligentemente ouvires a sua voz, e fizeres tudo o que eu te disser, então serei inimigo dos teus inimigos, e adversário dos teus adversários. Esta é a questão. Jeová gosta disso, dessa disputa. Mas continuando, Jeová se fez inimigo do seu povo, alegando desobediência. Deus nivela os seus atos, esse Deus Jeová nivela os seus atos aos atos do homem. Quer ver? Jeremias 21, não precisa abrir, eu já pus aqui. Jeremias 21, ele fala assim: e eu pelejarei contra vós, com mão estendida e com braço forte, e com ira, e com indignação, e com grande furor. Aí em Lamentações ele fala assim: armou o seu arco como inimigo, firmou a sua destra como adversário, e matou todo aquele que era formoso à vista. Derramou a sua indignação como fogo na tenda da filha de Sião. Tornou-se Jeová como inimigo e devorou Israel. Você consegue ver Jesus fazendo isso com essas igrejas que fazem essas abobrinhas? Consegue ver Jesus? Não, eu vou lá, esse sujeito que botou a Bíblia dentro do azeite. Aconteceu o seguinte: nós pegamos um filme, Valdo, na internet, em que um pastor colocou uma Bíblia dentro do azeite e deixou lá para curtir o azeite com a palavra de Deus. Entendeu? E aí depois você compra esse azeite e leva na sua casa para ungir a sua casa. Vai acabar as maldições da sua casa. Você vê Jesus fazendo isso com esse pastor? E comete uma asneira dessa? Você vê Jesus tomando vingança? Porque ele está fazendo esse tipo
de aberração com a palavra do Senhor. Se fosse Jeová, ele ia lá tomar vingança. Sendo então Jeová um Deus que muda de amigo para inimigo, o Espírito Santo de Jeová também é assim. Lá em Isaías 63, não precisa abrir, já pus aqui. Mas eles foram rebeldes e contristaram o meu Espírito Santo, pelo que lhes tornou em inimigo. Jesus falou assim, eu e o Pai viremos nele e faremos nele morada. Você consegue enxergar Deus, o Pai, como sendo uma pessoa que ao fazer morada em você, no dia que você peca, você está fulminado. Você se torna inimigo de Deus. Ele mesmo pelejou contra ele. Está lá em Isaías 63, 10. Jeroboão foi um rei de Israel. E Jeová fez um monte de promessas. Depois você leia lá em 1 Reis, capítulo 11, você vai encontrar a história lá de Jeroboão. Jeroboão pecou fazendo ídolos e Jeová destruiu a casa de Jeroboão. Acabou, exterminou. Depois você vê lá em 1 Reis. Jeová é assim. Pecou, você está encrencado. Pecou, meu filho, você está na roça. Mas se for o rei ungido, ele pode pecar, porque Davi pecou e ficou tudo bem, né? 2 pesos e 2 medidas. Para aqueles que são mais assim, assado, Jeová vai, tudo bem, você matou lá Urias, tudo bem, vai. Eu te perdoo, mas a tua casa vai ser uma desgraça. Eu te perdoo, mas não perdoo muito, eu só não vou te matar. Um pecava e Jeová matava o pai, a mãe, a mulher, os irmãos. Você imagina que Deus misericordioso é esse? O humor de Jeová. Jeová é um Deus iracundo e mal-humorado. Para que Jeová se aplaque. Eu acho que Jeová devia ser... eu acho que Jeová não era... como é que fala a pessoa que só come planta lá? Só come verdura? Vegetariano. Ele não era vegetariano, porque o negócio dele era uma carninha queimada, uma gordurinha, um churrasquinho. Gordurinha. Se você for olhar no Velho Testamento, você vai ver que Jeová gostava mesmo que pegasse uma daquelas bezerras assim, né, e pegasse as gorduras da bezerra e queimasse. E que aquilo subia como cheiro suave. E realmente é uma delícia, né? Nossa! Cheiro muito Mas não bom. está de todo errado. Não está assim tão errado, né? Vai lá na churrascaria pra você ver, né? Às vezes eu vou buscar o Daniel e a Raquel e esses caras aí tudo, eu vou buscar lá na estação lá e tem um cara fazendo lá um churrasquinho. O que ele faz? Ele fica jogando uns pedacinhos de gordurinha ali que é para fazer aquela fumaça aí, né? Você sabe que tem uma passagem? Abre aí, né? Que é Isaías 40, verso 15. Olha o que diz. Eis que todas as nações são consideradas por ele como a gota de um balde, e como o pó miúdo das balanças. Eis que ele levanta as ilhas como uma coisa pequeniníssima. Verso 16. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para os holocaustos. A da minha, tá. Nem todos os animais bastam para os holocaustos. Ou seja, não tem animal suficiente para fazer o holocausto para Jeová. Faminto sujeito. Vamos falar de Davi então um pouquinho?
foi com Davi, né? Depois do seu pecado. Lá em 2 Samuel 12, ele fala assim: por que, pois, desprezastes a palavra de Jeová, fazendo o mal diante dos seus olhos? A Urias, o Eteu, feriste a espada e a sua mulher tomaste por tua mulher. Agora, pois, se não apartará a espada jamais da tua casa. Jeová destruiu a casa de Davi. O seu servo. Davi era o servo. Era aquele que tinha um coração. Não é assim, Daniel? Tinha um coração segundo Deus. Esse era Jeová. Jeová destruiu a casa do seu servo. E se fez isso com Davi, imagina você. Imagina você. Um Deus que, sendo amigo, se torna inimigo. Você confia? Dá para confiar? Imagina você pegar uma cobra, uma jararaca, uma cascavel. Pega uma cascavel, saindo do ovo. Ali, fresquinha, pequenininha, bonitinha. Você vai e passa a mão nela hoje. Você dá uma comidinha para ela. Não é? Aí vai o tempo, vai crescendo. Ela vai crescendo, você vai dando comida, vai crescendo. Ela te pica, você morre. Não quer saber quem é você. Assim é a jararaca. A cobra é desse jeito. Ela está na natureza dela. Você está entendendo? Qual que é a sua natureza? A sua natureza é o pecado. Eu falei isso aqui a semana passada. O nosso DNA está escrito: vá para o inferno. Sabe por quê você vai para o inferno? Porque você foi feito à imagem e semelhança de Jeová. Isso que é. Você é a imagem e semelhança de Jeová. Por isso é que você ama o pecado. Você ama a desgraça. Porque Jeová é assim. Por que o homem é ruim? Por que tem ódio no teu coração? Se você passa por uma dificuldade, você se enche de raiva. Vai, pega o carro aqui, anda aí no meio da rua, e uma pessoa te cruza, te corta. Você fica nervoso, você fica com raiva. Se você tivesse poder, né? Se você tivesse poder, você esmagava, matava aquele sujeito. É assim. Ainda bem que existe moral, né? Nós somos criados dentro de uma cúpula moral. E essa cúpula moral, ela serve como um freio. Porque senão, a gente sai matando todo mundo. Essa é a natureza humana. Por isso que você é desse jeito. Por isso que o mundo é desse jeito. Mas Jesus não é assim. O DNA de Jesus estava escrito o mesmo que está escrito no seu. Vá para o inferno. O que estava escrito na carne de Cristo estava escrito pecado. No corpo de Cristo estava escrito inferno. Porque toda alma que pecar esta morrerá. Por isso que o diabo estava lá, quando apareceu para Jesus lá. Eu tenho cá minhas dúvidas se é o diabo, hein? Eu tenho cá minhas dúvidas se é o diabo. Mas a Bíblia diz que é o diabo, então vamos falar que é o diabo. Aparece para Jesus e oferece todos os encantos deste mundo. Todas as... Lá em Lucas, capítulo 4, Mateus 4, Lucas 4 né? e Lucas 4. É, isso. Jesus foi tentado lá.
Jesus não é mal-humorado. Apesar de Jesus ter sofrido na cruz, doeu, ele foi massacrado, mas ele não estava de mau humor. Percebe? Ele não estava irado. Olha o que Jesus falou. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Olha só. Você imagina, os caras bateram, cuspiram, quebraram, te furaram, pregaram coisas, pregaram a sua mão, o seu pé. Você não consegue respirar. Fica assim, 10 minutinhos para você ver, você não consegue respirar. O seu pulmão não consegue fazer aquela... Vai trocar uma lâmpada difícil, fica com o braço levantado ali, segurando. Um tempão pra você trocar a lâmpada. Ai, meu Deus do céu, eu não aguento mais. Primeira rosqueada, você já sei. Primeira rosqueada da lâmpada ali, porque você está com os braços levantados. Jesus estava assim, ó. Ele tinha que jogar o corpo para frente para poder respirar. Tem gente que diz que os pregos foram colocados aqui, ó. Né? A tradição diz que foi aqui. Não sei se foi aqui, porque só se eles tivessem amarrado, porque senão teria rasgado a mão de Jesus. Percebe? Eu queria falar uma coisa, como eu estava falando dessa história aí, que Jesus, na cruz, ele falou, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Aqui, ó, abre aí pra gente, em Salmos capítulo 2. Quero mostrar uma coisinha para vocês. Então, veja só. Salmos 2, verso... Aí. Olha só, é um salmo messiânico. Diz assim, ó, verso 6. Eu, porém, ungi meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. Jeová me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, ou as nações por herança, e os fins da terra por tua possessão. A gente sabe que esse versículo 8 foi cumprido quando o diabo ofereceu para Jesus todos os reinos do mundo. E os gentios aí são as nações, são os reinos do mundo. E os fins da terra por tua possessão é tudo que tem no mundo. Aí no verso 9, tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó rei, sede prudentes, deixai-nos instruir os juízes da terra. Servi a Jeová com temor e alegrai-nos com temor. Olha esse 12 agora, é esse que eu queria ler. Beijai o filho para que se não ire, e pereçai no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Agora eu te pergunto. Aqueles romanos que bateram em Jesus, beijaram Jesus? Não. E Jesus se irou? Não. Eles pereceram no caminho? Não. E Jesus não mandou raio no céu? Quando em breve se acender a sua ira, ou seja, é uma coisa breve. A ira desse filho aí não é uma ira longânima. É breve. Porque você vê, Jesus ensinou, irou. Quando ele estava lá no templo, ele ficou irado com a atitude das pessoas que estavam fazendo aquelas vendas e tal. Mas ele não saiu matando ninguém. Ele não fez ninguém perecer no caminho. Muito pelo contrário. Jesus morreu por aquelas pessoas que estavam no templo. Né? Queria mostrar aí a diferença de bom humor de Jesus e o mau humor de Jeová. Percebe, irmãos? Eu não consigo enxergar Jesus mandando praga, não, rogando praga. Olha só como Jesus é inteligente, irmãos. Olha só. O sujeito para ser inteligente é Cristo, viu? Eu vou te dizer. Quando Jesus fala lá em João capítulo 3, ele já estava amando. Deus, o Pai, não é inimigo do homem, porque ele ama todos, maus e bons,
Não importa se você é Hitler. Não importa se você é o assassino da luz vermelha. Não importa se você é Mussolini. Não importa se você é um estuprador. Não importa. Deus ama. Deus quer que você saia dessa vida. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Está em Romanos 5:8. Sabe quem são os inimigos de Deus? Os inimigos de Deus são os homens. Porque aquele que ama, aquele senhor daquele aprisco, naturalmente é inimigo daquele outro Deus, daquele outro pastor. Paulo diz assim, lá em Romanos 5:10, porque se nós, sendo inimigos, nós somos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estejando já reconciliados, seremos salvos na sua vinda. Os homens se constituem inimigos de Deus. Não é Deus que se constitui inimigo dos homens. No Velho Testamento, Jeová se constituía inimigo. Ele falava, eu vou ser seu amigo e vou ser inimigo daqueles que são seus inimigos. Vocês estão entendendo? Olha a diferença de caráter, a diferença de humor. Qualquer que quiser ser amigo de Deus, amigo do mundo, constitui-se naturalmente inimigo de Deus. Tiago 4:4. Deus, o nosso Pai, é Pai de misericórdia. Não é à toa que Jesus falou assim, olha, se o filho pedir pão, o pai não vai dar pedra. Se ele pedir carne, ele não vai dar cobra. Esse é o nosso Pai. É o Pai das misericórdias. Nem deste mundo caótico ele é inimigo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho por amor, para que nele não pereça ninguém, mas tenha vida eterna. Olha que interessante. Por que Jeová não amou o inimigo de Israel? Por quê? Fala, Bruno. Por que Jeová não amou o inimigo de Israel? Por que ele só amou Israel em um determinado instante e odiou porque era inimigo? Vou dar um exemplo para você. Nicolas, seu filho. Se o seu filho levar um tabefe numa briga, como é que você fica? Mal. Não dá vontade de ir lá e brigar com o pai daquele menino que bateu no Nicolas? Não. Por quê? Você vê como a nossa característica? Se alguém fizer mal para minha filha, eu vou me vingar. Essa é a sensação que eu tenho. Eu vou vontade de ir lá e me vingar. Sabe por quê? Porque, ó, sabe o que tem aqui, ó? DNA de Jeová. Nós somos feitos em imagem e semelhança. Por isso que nós somos raivosos, vingativos. O Espírito Santo tem que entrar em nós, irmão. Sabe para quê? Para sermos parecidos com Cristo. Para sermos parecidos com Cristo. Porque naturalmente a gente não vai conseguir. Não dá. É impossível.
se for pelo nosso próprio. Percebe? Nós somos coisa ruim. Se tem uma coisa que não presta na face da terra, é o ser humano, irmãos. Porque o ser humano é vingativo, é furioso, é raivoso. Você tem todas as características de Jeová, porque você foi feito à imagem e semelhança desse Deus iracundo. Mas o Senhor Jesus veio para mudar esse quadro, Sérgio. Nós não precisamos mais disso. É uma experiência dessa, né? Nós precisamos exercer o perdão de Cristo. Fala. Eu tive uma experiência em casa dessa. O meu genro puxou o olho do meu filho roxo. É verdade. Se fosse um velho homem, eu teria ido buscar uma faca na cozinha E teria e teria feito arrebentado. uma desgraça na Isso, minha casa. tá vendo? Eu chamei meu genro, conversei. Primeiro cuidei do meu filho, fui lá no quarto e conversei com o meu genro. E disse que eu tinha amor por ele, que eu não ia fazer nada por causa disso. Mas que para ele repensar o que ele fez com o meu filho. Nessa hora eu não sei. Estava na minha mente, porque era Espírito Santo, irmão. É o Espírito Santo. Se chama Espírito Santo. Tremendo isso. Né? Barbaridade. Quer falar, né? Eu queria ler uma passagem que eu gosto muito sobre isso que você falou. Está lendo Romanos 8, verso 28. Diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Quer dizer, Cristo, a ideia do Pai por reino, é que todos nós sejamos conformes à imagem de seu Filho. Não a imagem física, né? Mas a imagem que Cristo passa. Qual é a imagem que Cristo passa? Quando você lê o Novo Testamento, os Evangelhos, você vê a imagem de Cristo ali. Não precisa de uma pintura, mas você vê a descrição de Cristo. Você percebe como Cristo era. Que a imagem e semelhança de Jeová é exatamente isso que você falou. É a imagem do pai que vai para cima do sujeito que bateu no filho. É a imagem do pai que arrebenta com o cara que estuprou a filha. É isso aí. É a imagem de uma pessoa que está no trânsito, ou o outro fechou e saca a arma e dá um tiro. Entendeu? É essa imagem de Jeová. Você lê o Velho Testamento, Você enxerga isso. você vê isso. Agora, você lê o Novo Testamento, você olha para Cristo e fala, qual que é a imagem de Cristo? A imagem de Cristo é um sujeito que perdoa, é um sujeito que quer tirar o outro da condenação, como fez o Sérgio aqui, que podia ter condenado o rapaz, mas tirou ele da condenação por amor. Quer dizer, a gente percebe que o caráter de Cristo, a imagem de Cristo é uma imagem totalmente diferente. E é isso que o Pai tem para a gente. Quando ele fala no Romanos 8, no verso 17, ele diz assim, aliás, vai no verso 12. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Quem criou a carne? Jeová. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque o Espírito ele é contrário à carne. Por isso que lá em Gálatas vai falar que a carne milita contra o Espírito contra a carne. Aí ele continua. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque
Porque não recebestes o espírito de escravidão, que é esse espírito do homem, para outra vez estar em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos co-herdeiros também verdadeiramente de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém? É isso aí. Olha, irmãos, você já pensou se o Pai fosse igual a Jeová? Jesus, lá na cruz, sabe o que ia acontecer? Jeová ia fulminar todo mundo. Ia acabar com todo mundo. Mas não. Eu mandando esse fogo do céu. Não dava descer fogo do céu. Percebe? Você lembra quando... Daniel, quando, acho que era Elias, eu não tenho muita certeza, o calvo. Quem era o calvo? Era Elias. Você ficou por Eliseu, é um dos dois. Eliseu, é verdade. Eliseu, o calvo. Você conhece a história do Eliseu, o calvo, o careca? Né? O Eliseu estava lá, não sei o quê, de repente apareceram uns meninos. E isso, apareceram as crianças lá. Calma! O careca! Né? Aí, isso lá em Israel, olha só, hein? Aquela região de Israel lá. Lá pela tanta surgiu uma ursa. Não. Ele amaldiçoou as crianças em nome de Jeová. E Jeová ele amaldiçoou aquelas crianças. E aí veio uma ursa e matou todos. Né? Urso em Israel, interessante isso. Mas foi, apareceu lá, a ursa lá e ó, matou todo mundo. Irmãos, talvez o pai teria feito isso, deveria ter vindo uns dinossauros, uns velociraptor, uns leões, uns ursos polares, ia comer todo mundo que estava ali perto da cruz de Cristo. Mas não, Jesus falou assim, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Mas Jesus precisava ter falado isso? Eu pergunto para vocês. Jesus precisava falar, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem? Ele não precisava, mas você sabe por que ele falou? Para demonstrar, para revelar o amor de Deus. Esse foi o objetivo. Mas vamos lá. Irmãos, a cruz é poder reconciliador do Pai para com os homens. Isso é o que é a cruz. Noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Olha aqui, ó, o apóstolo Paulo chamando Jeová de Deus da ira. Éramos por natureza filhos da ira. Vamos lá de novo. Era a natureza nossa sermos filhos. Qual é a sua natureza? Você não foi criado à imagem e semelhança de Jeová, ou seja, a sua natureza é a ira. É o mau humor. É a inimizade. Éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Ou seja, o apóstolo Paulo chama Jeová de ira.
Deus é o Pai, é amigo dos homens, sempre foi e sempre será. Por isso ele quer salvar a todos os homens. Ele não quer ninguém no inferno, ninguém. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Esse é o nosso Pai. Essa é a característica do Senhor Jesus. Você entende agora por que Jesus falava assim, eu e o Pai somos um? Dá para entender? Eu e o Pai somos um. Porque a característica do meu Pai é o amor e o perdão, é que todos venham à salvação, todos cheguem ao conhecimento de Cristo. Jesus Cristo e o Pai são um. Não é porque é uma coisa etérea, espiritual, não. São características de personalidade. A personalidade de Cristo é igual à personalidade do Pai dele. A nossa personalidade é igual à personalidade do nosso Pai. E Cristo quer tirar essa personalidade jeovática, se é que eu posso falar isso, ele quer destruir essa personalidade do Velho Testamento em nós. A ira, a vingança, o desejo desenfreado. Percebe? É isso que ele quer. Ele quer acabar com isso em nós. Por isso que ele fala assim, não tem outro jeito. Faremos nele morada. Eu e o Pai viremos a ele e faremos nele morada. Por que é necessário fazer morada? Para destruir essa personalidade miserável, desgraçada de Jeová em nós. Amém? Irmãos, isso é muito sério. Para mim, eu como crente, irmãos, eu como uma pessoa que amo as coisas de Deus, isso tem um valor enorme. Isso aumenta a obra de Cristo. Aumenta, vai para um patamar gigante, fascinante. Tentar fazer com que Jesus tenha a mesma personalidade que Jeová, dizer que o Pai é Jeová, é o mesmo Deus, jamais. Para mim, se você quiser adorar Jeová, se adore. Eu vou adorar o Pai, que tem a personalidade de Cristo, que tem a personalidade de amor, que é amoroso, que dá o perdão, que quer que eu venha à salvação. Amém?